Oi pessoal, tudo bem? Esse é o segundo episódio do Astercast, o podcast da Aster Máquinas, e a gente está falando nesta edição sobre os desafios do plantio e as soluções para esse plantio também. As inovações para aumentar a produtividade, para aumentar a rentabilidade do produtor no campo. A gente vai falar sobre esses desafios na operação de plantio, o que a John Deere, o que a Aster tem de soluções para apresentar e implementar, né, disponível no mercado aí para o produtor que está buscando maior produtividade, mais inovação, mais tecnologia embarcada, e como explorar os diferenciais das plantadeiras John Deere e as tecnologias e impacto na agricultura moderna. Para esse bate-papo, os meus convidados especiais estão aqui mais uma vez: André Kendi, gerente corporativo de máquinas da Aster, e Marcos Roncari, gerente divisional da John Deere. Bem-vindos novamente, viu? Obrigado, Marina. Obrigado, Marina. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos falar agora sobre os desafios, né, do plantio especificamente. André, a gente começa já perguntando o que o produtor está enfrentando e vai enfrentar aí no plantio das duas safras. Muito bem, Marina. O plantio é onde tudo começa, né? Então, para que se tenha uma boa colheita, a gente precisa fazer um plantio bem feito. Então, falando um pouquinho dos desafios, né? A gente pode citar aí questão de controle de profundidade, distribuição de sementes e principalmente uma plantadeira que entregue tudo isso, né, com eficiência. Então nós temos aí tratores de grande cavalagem de 230 até 830 CVs hoje, mas não adianta eu ter potência, poder plantar rápido se eu não tenho qualidade de plantio, né? Então um grande desafio do produtor é conseguir atender a janela das duas safras com eficiência, com qualidade, atendendo os fatores agronômicos. Cada dia a planta, né, a tecnologia dos híbridos aí estão mais exigentes. Então se nós pegarmos aí as tecnologias de semente, ela já não aceita um plantio de qualquer jeito, né? Vamos dizer assim, sem uma distribuição de semente, sem uma profundidade, um coeficiente de variação aceitável. Então esses são os principais desafios que o agricultor tem. E nós estamos trazendo para a Parecis aqui alguns lançamentos, né? Uma delas é a plantadeira 3100 FT, F de flexível e T de transportável, que está aqui no nosso stand, está disponível, e a gente vai falar um pouquinho delas aqui junto com o Marcos Roncari. Bem-vindo, Marcos. E a gente sabe que os desafios, eles não são poucos para os produtores, né? É preciso realmente apostar de uma forma muito assertiva na tecnologia. Correto, né? Vamos só olhar o que aconteceu, por exemplo, esse ano, né? Nós tivemos aí um atraso do que? 30 dias, André, mais ou menos, do plantio? Aproximadamente, né? Exatamente. Então, se você não tem uma capacidade boa de plantio, imagina qual é o risco que você corre, né? Então, eu acho que o plantio é onde tudo começa, e onde tudo começa tem que começar bem feito, tá? Então, acho que nós estamos com lançamentos novos, vamos comentar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas esse é um grande desafio, de você conseguir fazer no tempo certo, com janelas cada vez mais difíceis de serem previstas. Então, a capacidade de plantar e a plantabilidade é chave nesse processo todo. E quando a gente fala de um plantio eficiente, a gente sabe que a qualidade e a precisão fazem toda a diferença, não é, André? Então, como é que o produtor pode garantir esse plantio bem feito, bem sucedido, levando em conta essas questões? Muito bem. Hoje nós temos aí várias tecnologias disponíveis no mercado. Eu vou falar de duas delas que nós temos hoje dentro do nosso portfólio, tanto para a plantadeira DB quanto para a plantadeira 2100, né, que é uma plantadeira robusta, conhecida pelo mercado e consolidada. É até engraçado que os nossos clientes chamam a 2100 de tanque de guerra, porque ela passa ano e ela continua nova, né? Então é uma plantadeira que tem mais de 14 anos de mercado aí e continua entregando uma qualidade de plantio devido aos nossos novos dosadores de semente, né? Nós estamos aí com a tecnologia Max Emerge 5i, e temos também a Exact Emerge. Então hoje nós temos aí tecnologia de plantio para atender um plantio de 6 por hora com qualidade e eficiência, um plantio de 6 a 10 por hora com qualidade e eficiência, e um plantio até 16 por hora ou até mais em algumas situações, que é a nossa tecnologia consolidada e conhecida, que é a Exact Emerge.
que nós temos uma escova, a Brush Belt, que é onde ela praticamente deposita semente no lugar exato, né? Então nós tivemos aí algumas demonstrações na região, esse ano na região de Diamantino, onde nós tivemos 98% de qualidade de distribuição de semente, com plantio até 16,5 por hora, com trator 9R 640 cavalos. Né? Então tudo isso está disponível hoje no nosso portfólio, a gente consegue atender. E não necessariamente o produtor ele precisa plantar a todo momento nessa velocidade. Só que o mais importante, né, quando você vai para alguma situação, é você ter ferramentas que quando necessário você vai utilizar. Então um exemplo disso é ExactEmerge, né? Nós já tivemos algumas conversas e sempre vem à mesa. Ah, mas eu vou ter um consumo alto para mim conseguir operar nessas situações e nessa velocidade. A John Deere nem a Aster nós não queremos que o produtor plante o tempo todo em altas velocidades. Porém, como o Roncari trouxe, esse ano nós tivemos um atraso e foi necessário. E quando você tem essa tecnologia disponível, você vai utilizar, conseguir atender a janela e garantir a sua produtividade aí, seja da cultura do algodão, até mesmo do milho, ou algumas outras culturas que normalmente acontecem nesse período, né? Então, nós temos essa tecnologia, ela está disponível. Eu preciso usar o tempo todo, André? Nem sempre. Às vezes ela está ali disponível para quando você precisa. E em janelas normais e anos normais, você pode fazer o seu plantio a 7, 8, 9 por hora, como é as condições do dia a dia, né? E temos uma tecnologia também que é o APDF. É o controle de profundidade, né? É uma pressão pneumática, ou seja, é um bexigão que tem nas linhas, aonde ela consegue controlar a profundidade das linhas de acordo aí com a densidade, né, que é medida em newtons, que é a densidade do solo. Então ele gera também um mapa de força descendente. O que isso nos ajuda? Muitas vezes o agricultor ele tem ali uma questão de redução de potencial produtivo por questões de manejo de solo. E um deles, um fator, pode ser a compactação. Então o que esse mapa nos ajuda, né? Dentro da própria operação ali de plantio, você consegue depois ter um mapa de coloração, ou seja, um mapa ali com cores, onde ele vai mostrar aonde que as linhas colocaram mais e menos força, né? E isso vai te contribuir para você ser assertivo, para você conseguir fazer e definir as suas prioridades de manejo para a próxima cultura e conseguir potencializar ainda mais a produtividade daquela área. E são diferenciais, né, tecnológicos aí que realmente mostram essa evolução da John Deere, não é? Quando a gente fala de soluções para o plantio, Ricardo. Sim, com certeza, Marina. O André falou sobre isso, mas eu acho importante a gente ressaltar. Você imagina você está plantando numa média de 7 km por hora. Uma boa média, 7 km, né, para plantio. Aí, numa situação específica, você tem a plantadeira disponível, você está com a tecnologia ExactEmerge, você consegue ir a 15. Eu nem estou falando a mais, talvez ela vá mais, mas 15 km por hora. Então, você está dobrando a velocidade. Numa janela de plantio de 30 dias, o que acontece? Você consegue plantar talvez na metade do tempo. Exato, faz muita diferença. Claro, te dá muito mais tranquilidade. Se você precisa, tá com tudo esplantado, se você tem uma expectativa de chuva, se você tem uma expectativa de clima, do que for. Então, essa é uma tecnologia... É um salto muito grande, né? Uma tecnologia importantíssima que nós temos, está disponível, não é nada novo, nós já temos isso há 4, 5 anos. Então, esse é um benefício para os momentos incertos, inseguros, tá? Então, acho que essa é uma boa tecnologia. No geral, se a gente dá uma olhada em plantadeiras, vamos falar um pouquinho sobre plantadeiras da John Deere, né? Nós começamos a produzir nos anos 80, então nós temos um bom tempo de produção, de conhecimento, de tecnologias sendo desenvolvidas, né? Nós, nos anos 2000, ali, fizemos uma grande mudança, uma grande revolução de portfólio. Depois, em 2010, um pouquinho mais, né, André? 2012, nós lançamos as DBs, que também vieram com uma tecnologia muito boa, tá? Eu acho que viemos fazendo melhorias, ajustes. Eu acho que esse é o momento, essa é a hora de a gente mudar todo o portfólio, tá? Nós começamos com a linha 1200, que é uma linha de entrada, plantadeiras melhores para tamanho de área menor, né? A antiga 2.100 agora vira 13.100. O André falou sobre isso, FT. Ela traz uma das demandas grandes do mercado, que é a transportabilidade. O que é essa transportabilidade? É você conseguir fazer com que essa máquina, de forma muito rápida, você faz com que ela vire ou ela se movimente, tá? E eu consigo colocar ela em cima do caminhão. Você imagina quantos metros tem uma plantadeira, uma 1300 média? Depende de quantidade de linha, mas quanto tem, André? Aí?
Vai ter De 3 a 6 metros aí, dependendo da plantadeira. Fechada? Aberta. É bastante coisa, né? Isso, são 20 linhas média, 50 centímetros, 10 metros. Você vai voltar com ela para ter 3 metros, pode colocar rapidamente em cima de um caminhão. Tem uma flexibilidade maior, e levar né? para outro lugar. Correto. Então ela vem com essa demanda, que já é uma demanda aí que a gente sabe, conhecida, outros já estão fazendo isso, tá? Ela vem com isso. E mais, ela vai ter a possibilidade de trazer a tecnologia que nós tínhamos nas maiores, nas DBs, a gente vai trazer para ela, tá? Então acho que dá uma condição muito boa de vender um produto que antes a gente não tinha, agora a gente vai ter. Ela não vem ainda, nós podemos falar um pouquinho, ela não vem totalmente esse ano, ela vem com lote limitado, tá? As de entrada, 1.200 não, já vai, já é o que a gente chama de produção já total, e essas não, essas as 13.100 elas vão ter aí uma produção limitada. Temos aqui na feira, todo mundo pode dar uma olhada, a gente começa esse ano com volume, ano que vem sim, daí com produção total, tá? Mas essa é uma evolução, a gente já está mudando, nós também temos melhorias nas DBs, nós temos coisas importantes acontecendo em termos de garantir performance, eficiência e qualidade, melhorar cada vez mais, mas a gente vem evoluindo e crescendo nas plantadeiras também. André, falando especificamente das tecnologias que você disse agora há pouco, né? A 5E e a ExactEmerge. Tem uma diferença grande, avanço no plantio em relação à utilização dessas tecnologias. Do que elas são capazes e como elas podem facilitar a vida do produtor? Muito bem. A tecnologia ExactEmerge, a tecnologia que vai vir embarcada na 13.100 e na DB, né? A tecnologia 1.200 nós vamos ter aí somente os dosadores 5E, né? Que é a 5E. E o que eles são capazes, né? Pensando nos vários níveis de agricultores e também perfis de cada um, você dar um salto de uma plantadeira mecânica para um ExactEmerge é um salto muito grande de tecnologia. Então, pensando nisso, nós temos a nossa pirâmide de tecnologia, que é onde a gente vai conseguir enquadrar cada tipo de produtor, cada tecnologia e até mesmo cada manejo. Então vamos falar um pouquinho da 5E, que é a 5E. São os dosadores elétricos que, combinados com a pressão pneumática, que é o PDF, nós conseguimos um plantio até 10,5 km por hora. Então um rendimento operacional bastante grande quando comparado às nossas plantadeiras convencionais a vácuo, né? Todas elas estão conectadas, então elas têm controladoras eletrônicas, têm os seus motores. E falando da 13.100, além do dosador de semente 5E ou ExactEmerge, nós temos também os dosadores elétricos para o fertilizante, que isso traz uma qualidade de aplicação tanto de adubo na linha quanto de semente e também um controle maior, que nós saímos de uma única seção para 3 seções na nossa plantadeira, né? Então a gente está falando também de uma economia de insumos, né? Uma assertividade maior tanto em semente quanto em questão de adubo quando a gente olha para a questão operacional. A transportabilidade é algo que o mercado há bastante tempo vem nos solicitando como marca, né? Mas nem só por isso as nossas plantadeiras antecessoras, que não têm a AS opcional, não entregam a mesma qualidade. Então é mais um benefício que nós estamos trazendo de acordo com a necessidade, né? Foi identificado através de pesquisas e análise que a transportabilidade ela te traz uma eficiência bastante grande, mas todas as nossas linhas, desde a 1100, que está sendo agora substituído pela 1200, e também a nossa 2100, ela tem a possibilidade. Temos uma estratégia de Precision Upgrades, que é a atualização das máquinas que estão a campo. Então hoje, o cliente que tem uma DB 2016, 2017, ele não quer substituir ou não é o momento dele trocar, porque ele quer aguardar, por exemplo, uma 13.100, como o Roncari comentou que nós não vamos ter um volume para vender. Ele pode fazer essa atualização trocando o dosador mecânico pelo dosador elétrico, colocar a tecnologia PDF e fazer esse upgrade. O que isso vai trazer de benefício para o produtor, além de performance? As nossas plantadeiras elas são consolidadas no mercado pela robustez e acabamento. Então, quando você tem a possibilidade de fazer a atualização de uma plantadeira e você tem uma robustez nela, você consegue agregar valor no momento de fazer a revenda desse produto no mercado.
que sempre tem aí perfis, né, e nichos de mercado para colocar essa plantadeira depois no momento que você for fazer a substituição. Então é mais uma alternativa que nós estamos trazendo aqui para a feira, para os nossos clientes, de melhorar a plantadeira que ele já tem na propriedade, ter acesso a essas novas tecnologias e também ter disponível a tecnologia quando necessário, né? Então, de novo, nós não queremos que a todo momento o nosso cliente ele plante a 10 ou a 16 por hora, mas ele ter o recurso disponível para que em momentos de situações que por fatores externos, que no caso é fatores climáticos, ele consiga performar e consiga fazer a operação, né? Existem algumas situações que em questões de umidade a gente acaba entrando um pouquinho mais tarde diante de algumas outras concorrentes, porém quando a gente olha no final do dia, o que a gente consegue entregar com esse recurso embarcado, às vezes ele é muito maior do que 1 hora ou 2 horas que a nossa plantadeira acaba entrando mais tarde, né? Então é um recurso que está disponível, já está embarcada, o agricultor ele comprar uma linha de plantio com ela já está disponível e ele não vai pagar nada mais por isso, ele só tem aí o benefício de ter uma plantabilidade com todos os itens ali agronômicos que normalmente a cultura e também exige, né, para a gente conseguir entregar aí disponibilidade, a questão da distribuição, profundidade e principalmente que a gente não tenha competição entre plantas, né? Então existe bastante estudo aí que a competição entre plantas, questão de luminosidade afeta diretamente a questão da produtividade do agricultor. Então a nossa plantadeira entrega aí a distribuição de acordo com a distância, a população. E tudo isso conectado, né? O nosso CSC vai conseguir dar o suporte mecânico. Então, se tiver alguma falha ou tiver algum item que não esteja de acordo, a gente vai conseguir fazer o diagnóstico. E também os dados agronômicos que essa plantadeira gera. Ou seja, depois nós vamos ter a taxa-alvo versus a taxa realizada, né? O que é isso? Eu gostaria de colocar 200 mil sementes por hectare e eu coloquei só 190 mil. O quanto que isso vai refletir na nossa produtividade? Então eu já consigo ter uma perspectiva até mesmo de potencial produtivo de acordo com a distribuição e com aquilo que efetivamente a plantadeira conseguiu colocar. E também tomar uma ação rápida corrigida. Com a conectividade, se eu entender que eu estou colocando mais ou menos semente ou até mesmo um delta de distribuição de adubo muito fora daquilo que eu gostaria, eu consigo tomar uma ação na hora. Eu não vou fazer todo o meu plantio para depois fazer uma correção e aí já foi desperdiçado semente, adubo e impactou diretamente no meu potencial produtivo. Então, com a conectividade e toda essa tecnologia embarcada, eu consigo tomar a decisão e intervir na operação naquele momento, conseguir fazer a correção e seguir os meus plantios aí da forma adequada, buscando aí a produtividade máxima de cada talhão. Porque quando a gente traz para a realidade, não do melhor aproveitamento da janela de plantio, principalmente em culturas como milho, algodão, que exigem essa alta eficiência operacional, essas plantadeiras e essa tecnologia são essenciais, fazem toda a diferença para o produtor, não é, Roncalli? Correto, né? Nós já falamos no início, eu acho que se nós não temos um bom conhecimento do que nós estamos plantando ou temos dificuldade para fazer isso, isso vai permear todo o restante, sabe? Dificilmente a gente vai ter um bom manejo com um plantio ineficiente. O começo tem que ser muito eficiente, né? Tem. Então, acho que as tecnologias que nós temos traz essa condição, tá? Traz essa capacidade. Além disso, ela traz uma condição de, numa situação extrema, você tem condições de avançar mais rápido, você tem condições de fazer ou colocar mais velocidade, imprimir mais velocidade no plantio sem perder nada de qualidade, sem perder nada de plantabilidade, tá? Então, nós estamos bem confiantes com os lançamentos que a gente está trazendo, com as mudanças que nós estamos fazendo. Não para por aí, nós estamos com 2 lançamentos, vamos pensar assim, mesmo com a 1300 com volume limitado, mas não para por aí. Nós, em algum momento a gente fala um pouquinho mais, mas nós temos pesquisas aí já andando, nós temos protótipos já sendo produzidos e a gente quer continuar avançando no plantio. A gente sabe e mais uma vez, é no plantio que tudo nasce. Nós precisamos ter essa capacidade de estar com o que nós temos de melhor em termos de portfólio no plantio.
E o André estava comentando que com essa tecnologia aí aplicada no plantio, é imenso a quantidade de dados que são gerados, né? E esses dados, eles precisam ser analisados justamente para tomar decisões mais assertivas. E aí entra o CSC, entra o Conecta Aster, que ajudam o produtor a processar essas informações, que é o mais importante, né, André? Exatamente, Marina. No momento de você definir um híbrido, definir um material para você fazer um plantio, né? Não tem nada melhor do que você ter histórico e ver aquela que mais se adequou à sua realidade, a cada tipo de solo, a solos mais argilosos, mais arenosos, de acordo ali com um ano, né? Tem anos que você tem um pouco mais de água, tem anos que você tem um pouco menos. Então essas plantadeiras, elas geram esses dados, geram os históricos, que é onde você consegue ter uma previsão e também conseguir fazer uma análise de como é que vem se comportando a minha produtividade de acordo com o material que eu estou plantando, né? Então isso é bastante importante, até mesmo porque a maioria das vezes ou o cliente tem um agrônomo dentro da propriedade, ou ele tem uma consultoria que faz isso para ele. Então quando a sua máquina começa a gerar informações de forma autônoma, você consegue ter essa qualidade de informação para ser utilizada depois para tomar a decisão. Seja de variedade, seja de velocidade de plantio, dosagem de adubo colocado na linha, se for o caso. Se for um ADB, nós temos a prescrição de taxa variável de semente. E tudo isso, né, vem embarcado nessas tecnologias que nos ajuda aí através da tecnologia e da conectividade. E dois pontos importantes também é o quanto que eu consigo conhecer, né, do potencial de cada espaço da minha propriedade. Então, às vezes, uma variedade no talhão A se sobressai muito bem. No talhão B, às vezes, ele requer uma outra variedade, um outro material. Então, você começa a ver como é que se comporta, até mesmo para você cruzar depois o mapa de produtividade, né, das colheitadeiras S7 ou série 700 com o mapa de população de semente e variedade para ver como é que se comportou todo esse potencial, né? Então, começa pelo plantio e lá na colheita você consegue ter esse cruzamento de dados aí e usar isso ao longo do tempo, né, na jornada, buscando maiores produtividades. Ô Marina, só acho que é importante, a gente fala de dado, né? Mas o que esse dado nos traz de benefício, né? De alguma forma nós falamos, mas é você ser granular. O que é ser granular? Até pouco tempo atrás a gente olhava, como é que foi toda a produtividade da fazenda. Agora a gente começa, como é que está do talhão? Do talhão. Correto. Em algum momento a gente vai falar do metro quadrado. E nós vamos continuar. Daqui a pouco nós vamos falar da planta. Cada vez mais específico. Mais específico. Então, o dado te dá essa possibilidade de você comparar, de você olhar, de você analisar. E por trás do dado sempre tem essa oportunidade de ser granular, mas também de olhar comportamento. Como é que é esse comportamento aqui? Então, o dado nos traz essa vantagem. E cada vez mais a gente precisa de gente preparada para isso, né? Um dado é um número, mas o que eu preciso para interpretar esse número? Gente com essa capacidade, com esse conhecimento. A Aster tem, nos nossos centros de soluções conectadas, tem gente capacitada para trabalhar junto com o agrônomo da fazenda, junto com pessoas da fazenda. Então, eu acho que essa é uma vantagem que nós temos, de ter o dado e ter pessoas que conhecem e têm a capacidade de interpretá-los. Porque os dados são ouro, né? Mas a gente precisa de um profissional... Lapidá-los. Exatamente, para transformar isso em decisão assertiva, de fato, em rentabilidade, em produtividade, enfim. Você falou de duas questões, da pressão pneumática e do mapa de força descendente, que também tem um diferencial nessa série, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para o produtor o que significa isso para o plantio. Isso para nós é um opcional bastante valioso, Marina. Imagina que essa mesa aqui, ela tem várias situações e tem uma plantadeira passando aqui. Então aqui eu preciso colocar uma força para ter a profundidade adequada da semente, aqui outra e aqui outra. Nos modelos convencionais de plantadeiras, né, nós tínhamos uma mola. E essa mola tinha uma regulagem mecânica que dependia do operador ou do mecânico ir lá e fazer um ajuste mecânico com uma chave para colocar mais força ou menos força. E essa força, ela era estática. E nós entendemos, como o Marcos comentou, o Marcos Roncari, nós temos várias situações dentro de um metro quadrado, dentro de um hectare ou dentro de um talhão. Então, o talhão ele tem uma variabilidade de textura de solo muito grande. O que a pressão pneumática, o bexigão que a gente chama, traz de benefício?
eu consigo variar, sem a intervenção de um operador e de um mecânico, a profundidade adequada de acordo com a configuração do meu monitor. E aí sem parar a máquina. Exatamente. Então eu consigo ter essa variabilidade sem intervenção, de acordo com a minha configuração, e além disso, eu tenho esse mapa de força descendente. Que o que é esse mapa de força descendente? É o pós. Ou seja, ele vai me dar um diagnóstico dizendo, olha, aqui eu coloquei mais e menos força. Então você tira ali a decisão manual de alguém ter que fazer esse ajuste, porque imagina que você vai fazer uma área de plantio de 1.000 hectares e você tem vários tipos de solo distribuídos nesses 1.000 hectares. Quantas vezes você precisaria fazer o ajuste da sua mola de forma manual? Ou às vezes nem parava para fazer, né? Então, com a PDF, né, que é a tecnologia que permite fazer isso é feito de forma autônoma, configurado dentro da cabine, de acordo com a força descendente que você acaba configurando ali dentro, né? Então é um benefício bastante grande, e isso combinado com o desligamento individual dos motores elétricos, tanto na 5E quanto na Exact Emerge, né, traz um ganho ainda maior. Por quê? Nos modelos antigos que nós tínhamos o cabo, ele era regulado de acordo com a velocidade mecânica da máquina. Então, conforme variava a velocidade, você tinha um atraso também na deposição da semente, né? Então, isso combinado acaba trazendo um resultado financeiro e de potencial produtivo bastante grande aí. E depois você tem um histórico de tudo isso, né? Então, eu fiz um plantio esse ano, analisei esse mapa de força descendente, fiz uma análise de acordo com a minha consultoria, o meu agrônomo, e vi que realmente aquela área está compactada, eu posso tomar a decisão de fazer um manejo, passar uma grade ou fazer uma operação ali, para que no outro ano, na outra safra, eu potencialize ainda mais essa produtividade, e aí depois eu consigo comparar. Eu saí daqui e tive esse ganho de produtividade. E nada mais é do que materializar a tecnologia, né? O quanto que um opcional pode entregar de rentabilidade. Então, às vezes nós olhamos para a plantadeira e a gente acaba achando que a plantadeira tem só o papel de colocar a semente no lugar. Mas tem vários outros opcionais que a gente acaba contribuindo para potencializar ainda mais a produtividade dos nossos clientes aí, dos produtores. Pensa numa máquina inteligente, que é basicamente como se ela fizesse a leitura daquele solo ali, para esse talhão eu preciso disso, para esse eu preciso de um pouco menos de pressão. É basicamente isso que a plantadeira faz, né? E uma ideia de compactação, né, André? Para depois eu fazer uma grade, ajustar depois, se está muito compactado, eu tenho condições de ajustar isso também, né? E esse mapa permite essa avaliação futura, né? Para entender o que vai ser feito depois. Tudo isso, gente, está à disposição aqui no stand da Aster Máquinas, na Aparecido Superagro. Todo o time da Aster está prontinho para atender você. Já já nós vamos falar das condições especiais para você que adquirir máquinas durante esse período aí da Aparecido Superagro, tá? Mas eu queria falar um pouquinho mais dos resultados que foram observados a partir da performance no campo, ou seja, isso já foi testado, né? Já foi testado aqui nas áreas, inclusive, que a Aster atende. Qual que foi o desempenho, André? Nós tivemos um desempenho bastante satisfatório, Marina. Quando a gente olha para a operação de plantio, não tem como olhar para a plantadeira sem olhar para o trator. Um dos protocolos agronômicos que a gente chama, né, que nada mais é do que os testes em prática que a gente faz para poder medir qual que é o resultado, foi a utilização de dois recursos embarcados que eles estão na linha de tratores 8R e 9R, que é o Efficiency Manager e a automação de manobra. Quando a gente olha para um plantio, né, utilizando esses dois recursos, somado com a tecnologia de plantio, nós tivemos um ganho de quase 1 minuto por manobra. Por quê? Normalmente, o operador ele cria um ponto AB, que é uma pista no piloto automático, habilita, inicia esse plantio, e quando chega no final do talhão, que ele precisa fazer a manobra, ele precisa desabilitar o piloto, pegar na mão, fazer essa manobra. Isso requer, às vezes, algumas manobras de ré, frente. Isso toma algum tempo, né? E com essa tecnologia de automação, o trator ele faz toda a operação autônoma de andar na linha com o piloto automático habilitado, fazer as variações de velocidade de acordo com a entrada e saída, e ele faz todo o controle de levantar e baixar a plantadeira também de forma autônoma, né? Então, só nesse ganho, nós tivemos aí um ganho de quase 1 minuto por manobras. Então, se a gente pensar numa área aí de 1.000, 2.000, aqui no Mato Grosso, 5.000 hectares, que é uma realidade, né? Com os tratores grandes com a plantadeira de 60 linhas,
quanto tempo a gente ganha a mais de eficiência operacional só usando esse recurso. E é aquela coisa que vocês falaram, o operador não se preocupa com a máquina, né? Não tem essa preocupação. Exatamente. Olhando para o âmbito de economia, né, nós tivemos uma redução de semente só pela questão dos dosadores 5E e também as ActiEmerge de até 7% em semente, pela questão do desligamento individual. Né? Nossas plantadeiras aí, tanto da série 2 e 100 quanto da DB, mais antigas eram seções e não desligamentos individuais, então nós conseguimos encontrar aí até 7% de economia falando em semente. Né? Na plantadeira 1300, ainda sobre o adubo, né, a sobreposição. A gente sabe que colocar uma super ou uma subdosagem interfere, então nós notamos aí na 1300 uma qualidade e uma assertividade. Nós tivemos 93,7 de qualidade de deposição de adubo, então um número bastante bom aí quando a gente olha comparado com os dosadores mecânicos. Tá? Então a gente entende que isso vai ajudar bastante também o produtor a conseguir colher altas produtividades. E além de tudo isso, a questão da eficiência, né? Nós já falamos bastante aqui. Você tem um recurso disponível que te permite plantar a 10 ou a 16 por hora em situações de janelas apertadas como foi esse ano por questões de chuva. É bastante importante, e eu acho que quando você toma a decisão de comprar um equipamento, você não está comprando para aquele ano, você vai ficar 5, 6 anos com ele. Né? Então você definir por uma tecnologia full é você ter disponível e quando você precisar está à sua disposição. Acho que isso não é mensurável, né? Porque ninguém quer o ano todo usar tudo, porque a gente quer sempre plantar na melhor condição e na melhor situação climática, mas é interessante quando você tem isso, essas situações está ali disponível para você conseguir se sobressair e continuar atendendo tanto a primeira quanto a segunda safra aí, indiferente da cultura. Muito interessante esse dado que você trouxe sobre a eficiência e até a economia em relação às sementes, né? Como isso realmente é palpável através desses dados que são disponibilizados por meio da tecnologia. E ouvindo também os produtores, o que eu acho muito interessante da John Deere, que está sempre ouvindo a necessidade, a demanda desse produtor. E aqui existe um centro de desenvolvimento de produtos de engenharia em Campinas, que fica, é isso? Não, fica em Indaiatuba mesmo. Em Indaiatuba. E como é que funciona e para que serve exatamente esse centro? Bom, vamos lá. O centro, nós inauguramos em dezembro, esse centro. Ele basicamente traz engenheiros que estavam trabalhando em desenvolvimento de produto, ele traz aí para esse centro, vai estar todo mundo junto, todo mundo interagindo, então nós não vamos ter mais aqueles centros, eu diria assim, descentralizados, né? Centros descentralizados é uma boa, mas nós tínhamos... Mas as informações e as pesquisas descentralizadas, né, basicamente. Correto, você tratava trator de um jeito, colheitadeira de outro, plantadeira de outro, vai estar todo mundo junto, então nós vamos estar olhando todos os ciclos de produção. Tá? Ele está em Indaiatuba, ele deve ter 120, 130 engenheiros, tá? Já está operando. Então ali nós vamos, além de ajudar no processo de desenvolvimento, projeto e desenvolvimento, nós temos ali um campo de prova, a gente consegue testar, validar, verificar se está indo. Então a gente consegue ter um bom projeto feito e desenvolvido ali para depois sair para o campo, sair para testar, fazer teste real nos nossos clientes, tá? Então, acho que é uma grande vantagem. Nós vamos continuar desenvolvendo os melhores produtos, mas agora com esse toque, esse requinte brasileiro para brasileiro, tá? Acho que isso é importante. Levando em conta a realidade, né, do produtor inclusive, Marina, comentar, né, aqui em Campo Novo do Parecis, nós estávamos com uma plantadeira dessa durante o período de teste, desenvolvimento. Então, teve aí ponderações dos nossos clientes, da nossa região, a realidade do nosso solo, né, da região que nós atuamos. E também a questão de ouvir aquilo que o cliente precisa, né? Muitas vezes o cliente ele não vê que ele precisa plantar 16 km por hora, mas fazendo parte ele consegue entender por que a John Deere está olhando para isso. E o pessoal já viu essa plantadeira em outras feiras, né, durante outros anos, e o pessoal às vezes acaba se perguntando, né, por que vocês estão demorando tanto para trazer para o mercado? Sim. Uma das preocupações da John Deere é trazer um produto com a qualidade, uma tecnologia que realmente funcione e entregue aquilo que ela se propôs, né? Então, todas essas horas de testes,
e essa proximidade da engenharia com os nossos clientes foi realmente para que toda essa tecnologia que está sendo desenvolvida, essa conectividade, inteligência e principalmente o embarque da inteligência artificial nos nossos equipamentos, ela chegue até a ponta de forma pronta e não que ela esteja lá na ponta e seja desenvolvida em operação e gere uma experiência ruim. Então, como o Roncari trouxe, nós vamos ter algumas unidades, mas essas unidades passaram aí por diversas regiões, diversos testes, e essa demora que alguns acham que a gente teve foi preocupado aí com o mercado, em ter a maior experiência com os nossos clientes e principalmente que quando ela for a campo, o cliente consiga extrair tudo isso e isso seja transformado em resultado e rendimento de produtividade e eficiência lá na ponta. Eu acho que isso é importante, tá, Marina? Deixar bem claro que assim, isso faz parte do nosso DNA, né? Nós não vamos fazer um desenvolvimento e aí sem ter as devidas garantias lançar esse produto, né? Isso tem o seu preço. Eventualmente a gente toma mais tempo do que gostaríamos, né? Ainda mais um produto que tem a sua complexidade. Nós estamos lançando um produto que ele vai plantar, vamos lá, quase que desde o Iapoca ao Chuí. Então, é um produto que tem que ter uma gama de opções grande, porque não é só para o agricultor, não sei, daqui a pouco do Mato Grosso, né? Mas é para o Paraná, é para a Bahia, é para atender essa demanda brasileira mesmo. Correto. Então, a gente tem que expor na maior quantidade possível de cenários e de condições, tá? Então, nós fizemos isso, nós estávamos há algum tempo fazendo esses desenvolvimentos. A 1.200, antiga 1.100, já está liberado, como já falei antes. Tá? A 1300 tem esse lote piloto e a gente continua com esses testes. Os testes aconteceram aqui, acontece aqui na região da Aster, aconteceram em outras regiões do estado, tá? Mas a gente está bem confiante, é um produto que já vem bem consolidado e com esses testes, essas garantias que a gente precisa fazer. É excelência, né? E esse é o diferencial da John Deere, alcançar essa excelência para o produtor. Agora, onde é que o produtor vai conhecer essa tecnologia de perto? Na Pareci Superagro, no estande da Aster Máquinas, que tem condições diferenciadas, e o André vai falar agora, né? Muito bem, Marina. Estamos aqui com a plantadeira disponível, né? Então quem quiser conhecer fisicamente, tirar mais dúvidas, entender como é que essa tecnologia funciona na prática, ela está aqui, né? E além de tudo isso, essas unidades que estão disponíveis, elas vão estar com condições aí para a feira. Estamos com o time do Banco John Deere, com todo o time de consórcio também, para facilitar e conseguir fazer o planejamento. Né? Então, você entende que o seu momento talvez não é agora, a gente já consegue programar a substituição para o seu próximo plantio, para a sua próxima safra. Então, muitas vezes nós não vamos conseguir atender todo mundo que queira comprar, mas nós já estamos aí com os preços, com as condições para a gente poder programar, né? Fazer o planejamento de compra para as próximas safras aí, seja o plantio do milho agora ou até mesmo o próximo plantio do próximo ano que seja do soja. Né? Então, está disponível, vamos estar aqui com ela e demonstrar tudo isso na prática. E não podemos esquecer também que temos aí as tecnologias que estão vindo via Precision Upgrade. Então, eu não entendo que não é o momento, quero esperar para ter a plantadeira 3100. Você pode melhorar a sua DB, a sua 2100 que você tem lá na sua propriedade até o ano de 26 aí, para que a gente possa entregar a plantadeira e conseguir planejar tudo isso junto contigo. E são itens também plausíveis de financiamento do Banco John Deere, com a taxa também especial aqui na feira. Então, você que quer melhorar seu plantio, embarcar um pouco mais de tecnologia, ter a sua plantadeira que está na sua fazenda com a última tecnologia, pode vir para o nosso stand aqui que nós temos a tecnologia para te apresentar. É por isso que eu falo que esse é o momento realmente, né? Gente, quero agradecer muito a presença, por vocês terem compartilhado tanto conhecimento. É tão gostoso esse bate-papo que a gente sempre aprende mais, né, André? Muito obrigada, Roncari também, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Foi muito legal. Espero que vocês também tenham gostado desse bate-papo. Vocês sabem que a Aster Máquinas e a John Deere realmente fazem a diferença no campo. E estamos aqui no Astercast, nesse segundo episódio, para apresentar essas soluções para você. Acesse o site da Aster para você acompanhar todo o catálogo de produtos, inclusive. No stand da Aster Máquinas na Pareci Superagro, você tem todas essas tecnologias à sua disposição para você acompanhar de perto e conversar com o time da Aster, não é? E é claro, você também pode acompanhar, deve acompanhar nas nossas redes sociais, porque tem mais episódio, um terceiro episódio do Astercast vindo aí. A gente vai falar especialmente de tecnologia e inovação. Obrigada pela companhia e até uma próxima.